O fim de semana continuou Diogo Botti do mesmo jeito que os demais para os colorados. O Internacional ainda não sabe o que é vencer. É verdade, tá complicada a vida. Tá complicada a vida do torcedor colorado e no final de semana mais uma derrota se desenhava e o Inter achou, né? Num passe de mágica e achou o gol de empate com o Ariel, com um jogador a menos em campo. O Inter no primeiro tempo para ter tomado 4 gols, né? Teve um que entrou, o juiz não deu. Garfiaram a Ponte Preta valendo. Exatamente. Né? Teve um que entrou, o juiz não deu. Faz parte do jogo. O Colorado reclama a questão do impedimento, o primeiro gol da Ponte, tá? Mas parece que a perna do Hernando dava condição, uma coisa assim. Certo é que o Inter, mais uma vez, aí penou em campo para conseguir um ponto. 2-2 contra a Ponte lá em Moisés Zucarelli, em Campinas. Jogo complicado, o Internacional mais uma vez não se achou em campo. Até que o Falcão vai ter muito trabalho pela frente ainda para readequar, colocar um time de posse de bola. O Inter, apesar da saída do Argel, continua com a questão do chutão, do chuveirinho dentro da área, não tem questão de aproximação de volantes, de meias com os atacantes, uma saída com os laterais um pouco mais qualificado. O Jefferson realmente, acho que a gente espera que seja o último jogo do Jefferson com a camisa do Internacional, porque não tem condições, realmente não dá para entender a preguiça desse jogador em campo aí. E é um atleta que parece que aquela vez convocado para a seleção, porque eu acho que era o único lateral esquerdo do Brasil disponível, eu acho, só pode. Estava sobrando. Né? Nunca mais voltou a jogar bola, teve aquele erro grotesco contra o Tigres na Libertadores do ano passado ainda. Enfim, o Jefferson é um jogador aí que, com o Argel, já era carta praticamente fora do baralho. Com a atuação de ontem aí, junto com o Falcão, a gente espera que a gente aguarda que uma medida aí drástica seja tomada, o jogador seja emprestado, vá a novos ares, pode virar o melhor lateral esquerdo do mundo, mas não vai ser esse ano. Né? Então, realmente, são pontuais os problemas do Internacional, são problemas de nome, de qualidade mesmo técnica. A questão dos volantes é um problema crônico. Com a saída do Rodrigo Dourado, que está na seleção brasileira olímpica, o Inter não tem a questão do toque de bola. Fernando Bobic, contratado pela própria Ponte Preta depois de um belo campeonato brasileiro do ano passado, não conseguiu ainda achar o seu melhor futebol. Apesar do início de ano bastante promissor, assim, acabou, parece que os jogadores do Inter vão entrando naquele ritmo, né? Aí todo mundo fica igual, todo mundo joga ruim, todo mundo é mal, todo mundo é péssimo, né? Ninguém consegue fazer nada. Então contamina, né? Eles aprendem assim como é que funciona, né? E realmente, o Falcão vai ter trabalho aí dobrado e a luta do Inter, mais uma vez, aí é não ser rebaixado. E o Valdívia, gostou do Valdívia? Retornando com mais efetividade? O Valdívia tem o faro do gol, né? Não adianta. Ele tem a presença de área, apesar de um jogador muito móvel aí pelos lados, jogador que chega muito fácil na frente. Mais uma vez deixou seu gol aí, começando como titular depois de quase 8 meses aí fora, após passar por cirurgia. Mas é aquele jogador, o Valdívia ainda precisa a gente fala da bocadura, né? De jogar bola, da questão do ritmo de jogo ainda, que só com o tempo mesmo ele conseguiu readquirir o ritmo antigo, mas é um jogador totalmente diferente desse que tem no grupo hoje. Tá valendo uma apostinha? Quanto tempo dura o Falcão? Já não. Ou eu tô me precipitando? Acho que não, acho que a apostinha seria mais assim se o Inter ficava 15º ou 10º na tabela, né? Naquele período ali, 15º para baixo. 15º que é desespero do Colorado. É desespero, né? Porque não, realmente, o que tu olha o Internacional assim, não, agora vai mudar. Aí final de semana contra o Corinthians, né? Só o Corinthians no final de semana. Vice-líder. Aí a estreia do Nico Lopes, o Serras recuperado. E aí? Vai botar onde, povo? Né? Vai botar pra jogar, vai botar o Nico Lopes na fumaceira, vai queimar o cara e o Nico Lopes não presta, não sei o quê. É um baita jogador, fez uma grande Libertadores pelo Nacional, e aí o Inter vai meter na fumaceira já de início, assim. Pode entrar e resolver, fazer 5 gols, né? Ou pode ficar na marcação ali do Balbuena, não acontecer nada, o Nico Lopes passar em branco. Né? Então, realmente, as peças estão aí, começam a entrar, mas é muito, muito difícil enxergar alguma coisa diferente do Inter que possa te dar um esquema de jogo, te dar uma tranquilidade. Não, o Inter, olha, perdeu o jogo, mas jogou bem. Não, o Inter não joga bem. O Inter é aquele adversário que os caras da Ponte Preta estão lamentando hoje esse empate. Né? Porque, deixamos 2 pontos escapar dentro de casa. Né? Porque realmente o Internacional é aquele time que vai lá e acha um gol, como achou com o Ariel, com o Valdívia, né? Apesar da movimentação muito boa do Valdívia. Conta com a sortezinha do juiz. Com a sorte do juiz auxiliando. O Internacional é um time em cacos que a gente não consegue montar, não sabe onde começa, onde é que é o início e onde é que é o fim. É um quebra-cabeça pro Falcão daqueles de 5.000 peças.
Dá uma olhada nos gols, então. 2 da Ponte Preta, 2 do Internacional, um pontinho que rendeu o Internacional continuar naquela situação que já estava, aliás, piorar um pouquinho, né? Cair um pouquinho na tabela. E hoje pode cair um pouquinho mais. Só né? 11 pontos com relação ao líder do campeonato. É verdade. Dá uma olhada nos gols. Já do lado tricolor, vitória do Grêmio, que serviu para uma aproximação muito interessante em relação ao líder, já que Palmeiras e Corinthians não quiseram esse fim de semana. É verdade, o Palmeiras caiu em casa para o Atlético Mineiro por 1-0, o Corinthians penou contra o Figueirense em casa também, era para ter perdido o jogo para o Figueira, acabou empatando em 1-1. Falando de arbitragem, aí o juizão também deu uma mão do caramba pro Corinthians. O goleiro Castro pode ter sido expulso, tem acontecido um monte de coisa ali, tomou um amarelo, deu uma voadora no cara, não acontece nada, né? Você é o amarelo. É coisa que só o Corinthians acontece. Então, realmente, o Grêmio aí se aproveita dessa condição, mas o Grêmio tem feito o seu papel, né? Apesar da saída do Juliano aí, que a gente falou que não é um jogador substituto que fazia as mesmas características, que pudesse fazer a função, o Negueba jogou muito bem, jogou, vamos dizer assim, jogou pro Roger. Né? Nós apostamos no Pedro Rocha, né? Caímos pro Negueba, né? Negueba. Então, realmente, um jogador de característica diferente, mas soube fazer o papel tático que o Roger tinha pedido. E foi muito bem, um jogador que não tem a questão da movimentação do Juliano, mas um jogador muito esforçado, e a gente viu que pode cumprir esse papel sim. Né? O Grêmio venceu o São Paulo por 1-0, gol do Douglas, que todo mundo quer botar no banco, mas ele mesmo se escala pela qualidade dele, né? Acabou fazendo 1-0 e o Grêmio segurou essa vitória, podia ter feito muito mais, jogou uma partidaça o Grêmio na arena, podia ter feito aí goleado o São Paulo, mas realmente se coloca numa posição bastante interessante, e por que não acabar esse primeiro turno na liderança, né? O Grêmio tem um detalhe interessante que é os velhinhos se dão bem no Grêmio, né? O Douglas, o Zé Roberto veio pro Grêmio, estava muito bem, até chegar um momento que não dá mais, mas aí estava muito bem, obrigado. Na verdade, é o esquema de jogo, né? A questão do Douglas, se tu olhar ele assim... não, deixa eu fazer um parênteses. Tem um nome que tá fazendo assim, ó, todo mundo... que tem sido, eu acho que o nome desse Grêmio nessas últimas rodadas é o Jailson. Né? O volante que ocupou a vaga por muito tempo do Maicon, que estava lesionado, agora ocupa do Wallace, que foi para a seleção. Olha, é um dos volantes assim, ó, raro. Tu olha assim no mercado hoje, quem é que pode igualar os caras da Europa lá? Os caras da Europa jogam parecido com ele. O resto aqui no Brasil não tem. É um jogador de muita imposição física, jogador que não erra passe, jogador que tem um toque refinado na bola. Olha, foi um achado do Grêmio esse menino aí. E, claro, é muito cedo para falar, mas eu acho que o Wallace, ó, se pintar uma venda aí para ele, tá garantido aí que pode deixar, tá tudo dominado com o Jailson aqui. Né? Voltando pro seu Douglas, então, o Douglas ele faz um papel tático no Grêmio hoje que, assim como o Juliano também não tinha, não há quem cumpra essa função. Até eu tava comentando, é aquele papo de casa ali do futebol, não sei Sim. o que, né? Me diz um 10 hoje no Brasil, que tem as características do Douglas, que tinha as características do D'Alessandro, época que jogava no Inter, não há hoje. Né? O Brasil, o futebol brasileiro hoje, pega ali o líder, o Palmeiras, tem o Cleito Xavier que faz um papel bastante parecido, mas é um jogador que joga muito pelos lados e tal. Tu olha no futebol brasileiro hoje, não é um jogador com essas características. Né? O Douglas é aquele cara que carrega a bola, que tem a questão da abertura do espaço, que pifa, né? O cara pifava. Vai lembrar 1997, nosso ano ainda, 1997 está vivo ainda, né? O Internacional tinha um cara chamado Sandoval. Sandoval era um cara pifava. Ele desse tamanho, mais ou menos, tinha 1,30 m, né? Ele pifava o Cristian, o Fabiano. Quem viesse ali, ele pifava. Então o Douglas é assim, é o cara que coloca o centroavante na cara do gol, o atacante, o lateral entrando nas costas do zagueiro. É isso aí.
muito bem o Grêmio. Eu acho que o Roger recuperou aquela questão que ele tinha perdido com a questão do Campeonato Gaúcho, na queda da Libertadores. O Grêmio vai de vento, hein? Opa. Muito obrigado. Mas o futebol brasileiro está precisando do 10, está precisando do 11, está precisando do 9, tem um ou outro, né, nessas posições, mas é pouco, né? Esse futebol tradicional, assim, de antigamente, da questão do articulador, do Romário, camisa 10. Cara cravado lá na área, né, amigo dos goleiros. Não, isso aí, o Ronaldo, Romário, isso aí, acabou. Bom, vamos dar uma olhada no gol do Grêmio, o gol que aproximou o Grêmio da liderança do campeonato. Campeonato Brasileiro, que hoje fecha a rodada, tem Flamengo e América Mineiro. América Mineiro, 8 pontos, né? Matando o cachorro a grito lá na finaleira, e o Flamengo aí. Tem time de médio também matando o cachorro a grito ali. Tá nervoso hoje, tá nervoso. No fim de semana teve jogo da LAF pela Série Ouro de futsal, já não pode deixar de falar. A LAF ganhou do Bento, Diogo Botti. 5-2, a LAF aí com autonomia nessa Série Ouro. Repetindo o placar, hein? Repetindo o placar, né? Placar de Grenal, né? Não é placar de Grenal. Faz tempo. Faz tempo. 5-2. Depois teve 5-0. Né? Depois teve 5-0, teve 4-1, já os festivais do Grenal. O pessoal adora fazer gol. Certo que a LAF aí mantém um controle aí, chegou a ser líder até da questão da Série Ouro, mas aí o Juventude bateu o Cachoeira Futsal também, mesmo jogando lá em Cachoeira, assumiu a liderança isolada, e a LAF aguarda pelo jogo de hoje da CBF, que pode reassumir a liderança, e fica aquela escadinha de novo, né? CBF, Juventude e a LAF. A LAF muito bem aí na Série Ouro de Futsal. Se na Liga Nacional a gente aguarda ainda uma consistência maior, na Série Ouro tá dando conta do recado. Muito bem. Fim de semana, vai que surge, hein? Estive lá em Taquari, Diogo Botti, tem ônibus de todos os lugares do estado, Chapecoense, do estado e de fora, né? Chapecoense, não sei o quê, os ginásios de esporte estão todos lotados de colchão, a gurizada toda dormindo lá com aquela friaca. 1.200 atletas, a expectativa da 1.200. Então tem jogo que daqui a pouco está surgindo, né? Dentro desse grupo aí de jogadores. Olheiros não faltam nessas competições aí. Isso é bom, né? Pessoal de Caxias desce, pessoal de Passo Fundo, até de futebol catarinense e paranaense normalmente acompanha essas competições atrás de novos valores. É isso aí, a gente valoriza. E amanhã, terça-feira, nós temos a presença do Elton de Andrade aqui no Papo de Boleiro, sempre trazendo entrevistado. Ele prometeu semana passada que o entrevistado dessa semana seria o Júlio Saldanha, que é o da Ismel. Né? Isso aí, Secretaria da Estrela. A Estrela faz muito, dá um banho em Cidade do Lajeado. Na questão do esporte, a gente espera que a Ismel sirva de exemplo para muitas cidades da região aqui, a questão do desenvolvimento do esporte e a questão de o pessoal abraçar mesmo, né, as iniciativas da Ismel. Isso aí, nós voltamos amanhã depois da Redação Informativa com mais Papo de Boleiro. Até mais. Um abraço.